Olá, bom dia! Hoje é dia 6 de março de 2026, sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor por nos permitir estarmos juntos mais uma vez para esse nosso momento devocional. O texto que temos para a nossa meditação está na epístola, na carta de São Judas, versos 24 e 25, onde lemos: Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Começamos a tratar deste texto, nesse nosso tempo de devocional, falando ontem sobre o aspecto relativo àquele a quem se refere, ao único Deus, ele vai dizer no verso de número 25. E ele é poderoso. Então vimos que isso implica na sua capacidade, autoridade e vontade, nesta conjugação de realidades sobre o ser de Deus, sua capacidade, a sua autoridade, a sua vontade, como de fato sendo ele poderoso. E ele vai dizer que esta ação que ele realiza com sua capacidade, autoridade e vontade é a de nos guardar. Ele diz aqui, para vos guardar de tropeço. Refere-se, evidentemente, à igreja, porque essa é uma carta de caráter universal, não é endereçada a uma igreja específica como Corinto, Roma, Tessalônica, Éfeso, Laodiceia ou qualquer uma delas, mas é universal. Então ele deixa isso claro, é para nos guardar de tropeços. Nós já algumas devocionais anteriores falamos sobre esta questão de Deus nos livrar do mal, inclusive com a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor Jesus, e também a oração sacerdotal, que os livres do mal. Não significa que nós estamos sujeitos às condições da nossa própria existência, às vicissitudes, enfermidades, doenças, às vezes tragédias e coisas assim, mas significa o fato de que ele nos guarda para não cairmos em tentação. No Pai Nosso isso fica muito, muito claro. Então, guardar do mal é como aqui, guardar de tropeços não implica em que nós não tenhamos alguma dificuldade ao longo da nossa vida no lidar com certas situações e pessoas, porque não há como fugirmos a esta nossa condição de convivência e vivência social. Muitas vezes acabamos cometendo tropeços. O que está implícito, evidentemente, é que ele nos guarda de tropeços. Não é uma coisa corriqueira, comum, a todo instante, a todo momento, Porque é como o caminhar, é como o andar do nosso dia a dia. Se você é uma pessoa que não deixa, não consegue não tropeçar, quer dizer, você dá 2 passos, tropeça, aí provavelmente cai ou se desequilibra e tudo mais.
Então, se recompõe, dá mais 2 passos, tropeça de novo e tropeça de novo. Então, a cada 10 minutos você tropeça 40 vezes, tem alguma coisa errada. Você tem um problema sério. Então, se na sua realidade de vida chamada por você e pelas pessoas de vida cristã, você tem essa dinâmica de tropeçar constantemente nesse sentido, e tropeço aqui é justamente essas questões ligadas aí à nossa situação de queda, de falharmos com o Senhor naquilo que é determinado por Ele, na sua palavra, como sua vontade para o nosso viver. Então, quando ele diz aqui que ele é poderoso para nos guardar de tropeços, é que mesmo eventualmente em circunstâncias em que nós nos encontremos, ele é poderoso para nos guardar de tropeçarmos, no sentido de cairmos, no sentido de cedermos às tentações, de cedermos às inclinações, de cedermos a esta nossa inclinação, que ainda permanece mesmo quando regenerados. Então, ele é poderoso para fazer isso. E ele, de fato, cumpre isso e nos guarda. Mas por que então nós caímos? Então, nós podemos viver sem cair, já que ele nos guarda. Ele nos guarda no sentido de estar, entre aspas, à nossa disposição, estar disponível conosco e em nós para nos habilitar e fortalecer, a fim de nós não tropeçarmos e cairmos a qualquer instante, a todo momento. É temeroso e eu fico às vezes preocupado, talvez a pessoa não entenda, não compreenda, né? É comum orar, né? Senhor, nós não temos condição, porque nós pecamos o tempo todo. Não, isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Se você peca o tempo todo, incessantemente, coisa que o valha, usa alguma expressão dessa maneira, né? Ou a todo instante, a cada segundo a gente peca, aí fica difícil imaginar e entender que você realmente tenha a ação de Deus na sua vida, ou que já tenha sido até regenerado. É algo que foge ao ensino bíblico, porque nós não somos pessoas que vivemos dessa maneira. A nossa vida, o nosso caminhar, o nosso andar é algo suscetível a abalos, a algumas oscilações, mas ela é ascendente. A nossa vereda, como a vereda do justo, é como a aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, no dia da volta de Jesus. Então, ele é poderoso para nos guardar de tropeços, mas os nossos tropeços não são atribuídos à falta da guarda de Deus. São atribuídos, evidentemente, à nossa falta de buscarmos nele a condição de superá-los. Então, se nós buscarmos, vamos superar? Certamente. Porque ele é poderoso para nos guardar. Não somos nós que somos poderosos para suplantar. Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Então, quando nós nos voltamos para ele, nos rendemos a ele, suplicamos a ele, entregamos a ele a situação, ele vai nos dar condição de superar. E certamente, quando nós tropeçamos e, portanto, nos desequilibramos, saímos do nível que Deus estabelece, temos essa queda temporária, não final, não eterna, não definitiva, significa que nós é que não buscamos nele a força, o poder que ele tem, porque ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Bendito seja o Senhor que nos guarda de tropeçar. É assim que
temos uma música, um hino muito bonito. A Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar a Ele puros diante da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim nós temos essa certeza, esta convicção e vivemos para a glória dele. Até que nós tenhamos a plenitude de Cristo em nós, no dia da nossa redenção plena, com a volta de Jesus, ou a nossa ressurreição no último dia. Amém? Amém.